Povo do Instituto Alice, o Instituto Alice convida para mais um episódio, nosso segundo episódio. Luciana, diga para a gente qual é o nosso tema. O nosso tema de hoje é a prática que nos ensina, e nós estamos aqui com duas queridas convidadas, a psicóloga Natasha Menezes e a professora Vera Brito, que é a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de fisioterapia e carinhosamente conhecida como Tia Verinha. Muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui com a gente, contribuírem com o nosso podcast. Tia Verinha, eu gostaria que a senhora começasse falando para o nosso público, né, para os nossos amigos, né, como o Instituto Alice nasceu na sua vida? Ai, meu pai do céu. Primeiro, agradecer, né? Agradecer o convite por estar aqui. É um prazer enorme poder compartilhar um pouco, né, de como que nós nos conhecemos e falar um pouquinho da fisioterapia, da prática da fisioterapia, o quanto que ela nos ensina. Sim. E como que isso aconteceu? Primeiro, a Alessandra, né, mãe do João, poxa, tia Verinha, sabe, né? Poxa, eu tenho uma amiga e ela tá precisando muito de uma pessoa para poder trazer. Ela tá montando um instituto e ela quer pensar como é que ela vai fazer a organização da equipe interprofissional, multiprofissional, e ela queria muito te ouvir porque ela sabe, né, da sua experiência em universidade, na clínica. Então, será que você pode conversar um pouquinho com ela? E aí você também vai ter oportunidade de conhecer a Alice, você vai se apaixonar pela Alice. Tenho certeza, tia Verinha. Quem não se apaixonou pela Alice? Então, eu posso combinar com ela? Aí, imagina, né? Se a tia Verinha vai dizer, né? Vai dizer o quê? Não tem com um coração desse. Não tem. Claro, Alessandra, claro, pode conversar com ela. E assim foi, né? E assim foi o nosso encontro. E aquele encontro no Instituto Alice. Já foi na nossa sede? Onde é a Foi, sede? lá. Foi no Instituto Alice, ele estava em obra, né? O primeiro encontro ele ainda estava em obra. E aí vocês carinhosamente me receberam de braços abertos, conheci a Alice. E naquele momento foi amor à primeira vista, né? Foi. E aí essa criaturinha aqui, né, tá sempre conosco. Sim. E assim a gente conversou bastante, falamos sobre a fisioterapia, falamos sobre profissionais que vocês, né, precisariam para essa neuroreabilitação, apesar da experiência de vocês já ser enorme, com o acompanhamento dela nas terapias. E aí a gente foi delineando até que continuamos nessa conversa, até que veio, né, a inauguração do Instituto Alice. No dia eu não pude, né, participar do dia da inauguração, mas logo depois nós tivemos uma nova conversa, e essa nova conversa já foi no Instituto Alice, já para começar. A nossa pequena, né, já tinha partido, né, para um lugar também lindo, maravilhoso, que com certeza o acolheu, né, e tá lá, ela olhando para a gente aqui nesse dia muito especial. Sim, verdade. Tenho certeza disso, que ela está aqui conosco. Sim. E aí, nesse dia foi muito bonito, eu fiquei, né, estarrecida vendo o Instituto Alice nascendo, crescendo, brilhando. E eu falei, meu pai, o que eu vou poder ajudar a eles que já estão tão preparados? Eu acho que eu não tenho o que ajudar, não. Eles já estão assim, ó, com tudo já organizado, tudo, né? E eu falei, bom, vamos lá, o que eu vou poder ajudar? E aí, nós falamos sobre, e aí vocês já trouxeram para mim, né, a pessoa especial que vocês têm hoje também na fisioterapia, que ajuda muito a vocês, uma Tia parceiraça, Thaís. né? Beijo pra tia Thaís.
Beijo para tia Thaís, uma parceiraça mesmo, Sim. e que abraçou, né? Abraçou mesmo a causa, e é o que eu sempre falo. Eu acho que quando a gente tem perto da gente pessoas assim, que tem que vestir. Vestiu a camisa, né? Porque não é só o vestir em si. É você realmente entender aquele processo e o que você pode se Seu papel. doar, Sim. se doar, né? Para o Instituto. E aí nós fomos conversando, fomos montando as avaliações, né? Porque a gente sabe, né, pessoal, que tudo começa por uma boa avaliação. Não tem um acompanhamento, né, uma fisioterapia, se você também não tem uma boa avaliação. Então, tudo começa se estruturando assim. E aí nós fomos conversando, estruturando a avaliação da fisioterapia no Instituto e, além disso, conversando também um pouquinho da gestão, Sim. né? Da gestão. O que é importante ter nessa gestão? Quem são os profissionais a princípio, né? Porque, pessoal, não é fácil, né? Esses dois aqui são muito especiais, porque você abraçar uma causa dessa, uma causa gratuita, que você depende de doações. Então, né, não tem ainda nada, uma parceria de prefeitura. Então, é puramente com coração e com doação. Então, ó, já fica a dica, hein? Entre no Instagram Suor e coração. olha a doação. Isso Hein, pessoal? É isso que nós precisamos. não tem jeito. E eu falo nós porque eu faço parte mesmo. Faz. Então, é muito importante isso. E a gente, nesse primeiro momento, não dá, né? Ai, tia Verinha, a gente quer muito colocar todas as terapias, né? Sim. Mas a gente precisa ir caminhando aos Devagar. pouquinhos, devagar, para que possamos dar a essas famílias o melhor para elas. Então, o que nós queremos, e aí quem assistiu o primeiro episódio, se você não assistiu, já falo, assista. Porque no primeiro episódio tiveram participação de duas pessoas também especiais, né? Que trouxeram muitos ensinamentos. E o padre, como é mesmo o nome? Maurício Você lembra? Mesquita. O Maurício Mesquita, ele toca mesmo no coração das pessoas, né? E caramba, tantas coisas bonitas que ele falou. E assim, se nós temos pessoas conosco que se preocupam com o outro, com a inclusão, realmente inserir aquela pessoa, imagina um padre pensando. Gente, Tiago, aquilo foi fantástico. Escolhido. O padre preocupado com a inclusão das crianças na paróquia, Paróquia desse. Você precisa conhecer a paróquia. não é? Olha que coisa Padre mais Maurício, um linda. abraço, Padre Maurício. Ai, olha, Padre Maurício, ó. Cara, muito excepcional. Não só com as crianças, mas com Abriu os um adultos parênteses. também. Ser uma Vou abrir um bênção. parênteses, Natasha. Incrível. O Padre Maurício é psicólogo de formação também. Seu colega. Natasha, tá explicado. explicado, Porque, cara, é emoção pura. É verdade. Ele acolhe, né? Ele entende o valor disso, Sim. do acolhimento, né? Porque a oração, ela acolhe. Mas se você não tiver dentro de si aquela alma, né? Sim. Aquela bênção, nada acontece. A ação, né? Porque Deixa não é eu- só orar, é oração. É. Então, a ação faz também a diferença. Não adianta você ficar só orando e não agir, né? Então, tia lá na Verinha. paróquia, eles têm realmente essa pastoral, né? Que se preocupa não só com as crianças, mas com a pessoa com deficiência. Exato. E isso a gente não encontra em qualquer lugar, né, Tia Verinha? Verdade. Não. Diferenciado mesmo. Em razão desse nosso primeiro encontro, a coisa estava tão no início, que eu lembro bem que
os critérios para admissão nós estabelecemos nesse dia. Foi. Então, mamães, Exatamente. se o Instituto hoje tem um critério para atender crianças de 0 a 12 anos, foi uma contribuição da tia Verinha. Verdade. Se o Instituto tem o viés de tirar as crianças da ociosidade, agradeço a tia Verinha, porque como o leque é tão gigantesco, a demanda é tão grande, e as necessidades desse público é tão grande, que a gente conversou aquele dia para, gente, vamos tirar a criança que realmente não faz nada, ou que nunca fez nada. Então, o nosso primeiro grupo de crianças atendidas foram crianças de 0 a 12 anos que a maioria delas nunca nem tinha feito terapia na vida. Pois é. Lembra bem, Olha Luciano, isso. disso? Olha que benção. A o Instituto emoção Alice. das mães vendo a criança na primeira vez numa gaiola, num tatame, né? Foi realmente muito maior do que a nossa expectativa, assim. A gente até hoje segue o critério da tia Verinha ali. Você falou, pegou na minha mão, a Luciana falou assim, não abram mão desse critério. Sigam, vocês vão, porque a coisa acaba se perdendo, né? Sim. Acaba se perdendo. Então, o critério está lá até hoje, sendo cumprido, e a gente hoje aí chegamos a 80 crianças atendidas. E Hoje, essa em questão- atendimento. E essa questão também, né, pessoal, de realmente crianças que não têm, né, a oportunidade de fazer. Por isso também o critério não ter plano de saúde, Sim, sim. né? Então, ter um diagnóstico, você falou no episódio Falei. passado, isso é muito importante. Então, assim, o Instituto Alice, ele não faz diagnóstico, pessoal. Então, Deixei isso bem claro. E detalhe, É. importantíssimo, nem temos pretensão de ser um centro diagnóstico, porque isso também é importante. Ah, não, mas amanhã, não. Vamos focar em dar assistência terapêutica a essas crianças. Esse é o nosso... A gente não vai abandonar esse princípio. Porque... claro que não esqueça de uma coisinha, né, meu amor? Então, daqui um pouquinho, né, as coisas também estão indo, né, vai se formar, Opa, e aí, teremos né, médico. teremos médicos, e aí sim, né? Quem sabe essa- a gente, né, não terá só, porque a equipe interprofissional, pessoal, e multiprofissional, ela tem um médico, né? Então, hoje, no Instituto Alice, não temos um médico, mas daqui um pouquinho Sim, teremos, com certeza, teremos. também um neurologista, né, que possa ajudar e realizar, sim, essas avaliações, né? Então, hoje a gente não tem, temos só a equipe, né, de neuroreabilitação infantil, mas daqui um pouquinho teremos. Teremos. Então é importante, e aí algo assim, que a gente também observa, né? E graças a Deus, o Instituto Alice, eu acho que você pode falar um pouquinho também sobre isso, Luciana, é a aderência, sabe? Porque a gente também vê, muitas das vezes, é gratuito, né? A gente sempre pensa, é gratuito, a pessoa, será que vai realmente ter um compromisso de levar o seu filho? Às vezes pode ter as suas dificuldades. Conta um pouco também para a gente entender como que é essa aderência. Vocês estão conseguindo que as pessoas realmente levem a sério, né, o tratamento? Porque eu vejo lá na universidade, né? A gente é do SUS, né? Então gratuito não, né? É o SUS. Então, mas mesmo assim, às vezes não é fácil que a pessoa tenha essa aderência, né? Que tenha esse compromisso com a sua saúde. E nós estamos falando de crianças. Então, a criança, às vezes, ela não responde por ela, né? A família. Então, como que está sendo isso? Então, tia Verinha, excelente questão que a senhora vem trazendo para nós aqui. A gente tem, sim, uma boa aderência, mas a gente procura
formar, né, esse compromisso. A gente tem um termo, inclusive, de compromisso assinado Perfeito. pelas famílias de comprometimento. Tanto é que a gente procura até nem chamar a criança de muito longe, porque de muito distante, às vezes eu sinto muito, percebo muito isso. Meu filho, eu fiz a inscrição até hoje, não me chamaram. A gente faz uma peneira, né? Já para evitar esse tipo de desgaste, porque Sim. se a mãe não der continuidade, a gente não vai avançar, né? A gente sente muito pela criança, mas esse compromisso tem que ser da família, não só da mãe, né? Isso. Então a gente, eu tô sempre lá, né? Então eu tô sempre conversando. Quando a gente chama, é aquela felicidade, né? Aquele gás, né? Agradecem a Deus e tudo, mas dar continuidade é muito difícil, né? Eu sempre dou a minha Alice como exemplo, né? Olha, era assim, 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 né? E como eu disse no episódio passado, os nossos filhos com deficiência, eles são anjos que nós recebemos de Deus sem asas, né? E que nós temos que cuidar. Então, força, eu falo para elas. Isso. Às vezes chega lá meio chateada, meio cabisbaixa, ou então a criança não rendeu muito. Ó, força. Cada dia é um dia de cada vez. Hoje não foi um bom dia, um dia bom. Amanhã já será melhor. Então, esse compromisso, assim, a gente leva aquilo muito a sério, né? A gente tem aquilo ali como, eu gosto sempre de frisar isso, é a continuação da vidinha da Alice, né? Um legado dela, que ela deixou para nós. Então, assim, é muito sério isso. Então, eu tento, dia a dia, passar para essas famílias a importância daquilo, porque às vezes pode acontecer da pessoa assim, como é de graça, eu vou de vez em quando. Ou não é muito bom, porque é de graça. Não, a gente faz questão de que elas se sintam em casa, se sintam bem. Às vezes rola até um cafezinho, né? Eu sou um pouco psicóloga, né? Ajudo, vejo, tá chorosa, tá esquisita, você hoje não tá bem. Vamos bater um papo? E assim a gente vai levando. Mas né? esse acolhimento você sabe fazer como ninguém, né, meu Pois amor? é, porque eu vivi isso. Isso. Então é um pouco mais fácil para mim, né? Eu vivi isso. Eu tanto vivi o acolhimento como o não acolhimento. Então dá para saber. Até uma fala do Tiago agora, que as crianças, a mãe fica muito feliz de ver quando o filho dela está na gaiola. Me veio algo aqui na cabeça, eu lembrei que quando eu ganhei a Alice, eu vivi uma maternidade atípica 2 vezes, né? Porque ela era minha filha adotiva. Ela era, não, ela é, né? Nossa filha adotiva. Então, eu não gerei a Alice. E eu gerei a Alice no coração. E, além disso, ela veio diferente, né? Ela veio uma criança diferente. E eu pensava assim, poxa, eu nunca vou levar a Alice na escola, nunca vai ter um trabalhinho, nunca vai ter... E quando eu experimentei a primeira vez ver a minha filha de coelhinho, desculpa, quando deram essa oportunidade a ela de colocar uma orelhinha de coelhinho na Páscoa, eu vi que era possível. Que era possível, né? Eu vi que quão gostoso foi isso. Saber que a minha filha ela tinha o mesmo direito. E é isso que Desde a eu oportunidade. carrego lá. O compromisso de trazer as crianças é delas, mas o meu compromisso, o nosso compromisso, o seu compromisso, né, de todas as pessoas que são nossos amigos, né, que contribuem para movimentar o Instituto continuar, é esse: fazer com que elas percebam que o filho delas tem esse direito de colocar o coelhinho, de receber o presentinho no Dia das Mães, a lembrancinha, né? De ser visto como um indivíduo normal. Sim. Ainda que ele tenha deficiência, sabe? Mas que ele é um indivíduo normal, inserido na sociedade, não escondido. Perfeito. Né? Então, assim, o compromisso é com elas.
E a gente cobra, né? Nós temos lá as regras, né? Muita gente às vezes tenta, mas dá um jeitinho assim, né? A gente é coração, a gente entende algumas coisas, mas a regra a gente não pode mudar, né, Tia Verinha? É verdade. E acho que é muito importante, viu, você estar compartilhando isso conosco, porque acho que essa última fala também. Assim, eu sei que deve ser muito doloroso para vocês cortarem alguém que já está ali Já dentro, aconteceu. Sem dúvida sabe? nenhuma. Mas assim, não dá. Aí vem gestão, né? Tem jeito. Não dá, porque aí nós temos que parar e pensar. Se a coisa também não anda, né, acaba contaminando. Sim, Então, é muito importante que regra é para ser cumprido. cumprida, Verdade. cumprida. Porque se não for, se abre mão aqui, abre mão ali, aí o negócio As desanda. concessões. Isso, É. né? Que a gente E aí a fica gente com o não avança, né? coração. A gente não avança. É, Porque a terapia é uma continuidade, né? Se você começa, já é tão pouco, né? A gente exatamente. já- Então a gente tem que Vamos aqui aproveitar o máximo. continuar o nosso papo, tia Natasha. A deixa que eu vou te dar é justamente chegamos na família Sim. das nossas crianças, né? O impacto da ação da família, do envolvimento da família. E aí essa terapia sistêmica, tá? Define para a gente melhor, posiciona a gente no contexto do que se trata essa terapia e na importância das famílias nesse processo. A gente começa a olhar, né, o nosso cliente é a família. Quando você fala, né, usando o seu exemplo, né, de dar a oportunidade da criança vestir e participar, incluir, a gente também olha para a mãe de viver essa experiência também, né? E ouvindo você, Lu, eu vejo o quanto atenciosa você é, o quanto é importante esse trabalho, né? De olhar para essas famílias como um todo. Não somente a questão da criança com deficiência, mas olhar para a família. O que eu posso contribuir com essa família para que ela engaje mesmo no tratamento, para que ela tenha melhoras, né? E isso requer, às vezes, concessões de algumas terapias, né? Às vezes a criança está muito sobrecarregada e aí precisa olhar e revisar essa rotina dessa criança, né? Sim. Então, quando você fala do olhar sistêmico, olhar como um todo, da família. Então, assim, será que é importante ela fazer tantas terapias nesse momento de vida? Né? O que está sobrecarregando ela? Será que é o transporte, que ela não está conseguindo chegar? Então, como que a gente pode facilitar esse processo para essa mãe, né? Quem está incluso ali, né? É o pai, né? Quem está nos cuidados com essa criança, né? Então, hoje a gente enxerga, né, a maioria das vezes, um cuidador central, que fica muito no papel da mãe. Sim. E isso a gente tem que parar e refletir um pouco, né? Essa mãe fica sobrecarregada, cansada, né? Se sentindo sozinha nesse processo, né? Então, se a gente tem anjos, né? Terapeutas de todas as áreas e vocês, né, nessa assistência para olhar para essa mãe, para ela se ver e se perceber nesse processo, é muito importante, né? E aí convidar ela a pensar, né? Que nesse eixo aqui, a criança, sim, tem toda a demanda, mas qual é a demanda também da mãe? Qual é a demanda de todos que habitam naquela casa? Né? Eu sou irmã de uma pessoa com deficiência, então qual é a demanda também dessa criança que fica ali esquecida, né? Nesse processo, né? De tantas necessidades mesmo, né? E aí eu faço até assim um convite de olhar para isso, a mãe olhar para outras redes de apoio. Às vezes a rede de apoio está ali e ela não está acionando, porque eu preciso ser a poderosa, eu preciso dar conta, eu preciso ser forte, eu preciso fazer acontecer. Mas às vezes a rede de apoio está ali. Nem sempre, nem todas as vezes a gente tem essa rede, né? Né? Cada caso. Até paga tá difícil, né? Até paga às vezes tá difícil. Mas a gente precisa convidar essa mãe a olhar, né? E às vezes a rede de apoio vai ser o instituto nesse momento, Sim. né? Não, elas falam muito elas isso, falam né? isso, Nossa, sim. lugar de acolhimento. Tem Sim. uma lá, né? Instituto. Camila, um beijo pra você. Camila. Todas as mães. Ela já apelidou a casa como casa de acolhimento. O Instituto Alice é a casa de E acolhimento. acolhimento às vezes é o cafezinho que tá ali, Exatamente. né? O biscoito que eu não parei no dia a dia Exatamente. com a criança troca e vou e pego uma condução para chegar até o instituto para fazer a terapia e eu não parei um momento, né? Então às vezes o cafezinho já é o acolhimento dela, de agora que é o meu momento de respirar. Exatamente. Deixa eu dar olhando para a câmera ali, para ser bem enfático.
A tia Natasha acabou de ressaltar a importância do trabalho da tia Isabel, que é a nossa psicóloga lá, que periodicamente faz uma roda de conversa com as mães, tenta extrair das mães tudo que elas têm ali represado, trocar experiência, bater papo. Então, gente, a nossa roda de conversa acabou de ser chancelada como uma atividade importantíssima para a terapia do seu filho ter o resultado interessante. É fundamental que a mãe se envolva, que a roda de conversa continue acontecendo, porque lá é o momento das mães se abraçarem, de uma mãe olhar para a dificuldade da outra mãe, se enxergar, ver que não está sozinha, o quanto uma mãe pode contribuir para a outra. Isso, pelo intermédio da tia Isabel, Não só mãe, né? tem acontecido. Pai Não, também. mãe é família. Né? A gente tem esse péssimo defeito de resumir a família da criança à pessoa da mãe, tá? Então são irmãos mais velhos ou mais novos, pai, tios, e quem tiver disponível, avô. São Nós sempre temos excelentes maravilhosos. exemplos lá, tá, de avós que participam, né? Isso. Sim. Muitos. Participam muito lá do processo, então... E é verdade, você vê que a todo momento ela, a mãe, né? A mãe. A mãe é um Papai pé perfeito. É família, né? Assim, É verdade, a gente tem tirando péssimo por mim, eu fiz valer a minha paternidade. Eu me envolvia em exatamente tudo. Eu só perdia para o tempo, para o trabalho às vezes, mas tudo que a Alice fazia, tudo que a Alice estava envolvida, eu estava lá querendo saber. Isso é importante. Desde a xuxinha, da meia, da calcinha, do braço, do engasgo, de Da tudo. órtese, do da carrinho, órtese, de tudo, da cirurgia, etc, etc. Então, eu realmente, quando a Alice chegou pra gente, a Alice não era só da mãe, a Alice era da nossa família, porque eu dormia, acorda. Quantas e quantas vezes ia lá ver se a Alice E estava quando ela ficava respirando. hospitalizada, tinha até briga lá no hospital. Quem vai ficar? Não arredava Vão ficar o os tempo. dois. Não tem Todas as como, só pode internações um. da Alice, todas as internações da Alice, a equipe do hospital teve que abrir concessão para ficar os dois. Verdade. Então, Porque como é que eu ia para casa dormir, ter uma noite de sono sabendo que a Alice estava internada? E não foi uma ou duas, não, foram várias, tá? Ao longo excelente. desses 4 anos. Bom, primeiro bloco a gente vai encerrar para entrar em outros méritos daqui a pouco. Um abraço. Então, gente, continuando esse contexto familiar, né, que a gente estava falando, que não é só apenas a mãe, né, que deveria ser, né, o responsável pela criança, toda essa carga, né. Eu queria saber, Natasha, de você, você comentou, né, que você tem um irmão PCD, mais velho, né, que você. E eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da sua experiência, se o fato de você ter escolhido psicologia, né, como carreira, teve alguma influência, né, na sua vida cotidiana lá com o seu irmão, com a sua família. Conta um pouquinho para nós. Quando a gente começa o curso, eu sempre fala que não, né? A gente bate o pé, não tem nada a ver. E aí, ao longo do processo, a gente vai percebendo, né? Como o sujeito mesmo. E eu percebi essa busca de entender quem era eu ali, qual o lugar que eu ocupo. Uhum. Eu acho que essa é a frase que fica no coração e leva para minha carreira. Qual o lugar que você ocupa aqui, né? Uhum. E... Eu sou filha mais nova, né? Então, assim, quando eu cheguei na família, veio toda aquela perspectiva, toda aquela expectativa de que eu iria salvar o meu irmão de alguma maneira, né? Então, salvar no sentido, assim, ela vai começar a andar, então o Tiago, meu irmão chama Tiago. Ah, não brinca. Sério. Então, gente boa. Tiagão, um beijo. Você é gente boa. Tiago é gente boa. Vai. O Tiago vai olhar para ela e vai aprender a andar também, né? Então, tinha uma expectativa da minha mãe ali em relação a isso. Também tinha uma mulher sobrecarregada, uma mulher traumatizada, né? Por conta de um parto, né? Que veio e veio essa ocorrência com o meu irmão. Então, tinha uma mulher ali nos cuidados de 2 crianças, guerreira também, né? Meu pai também é super participativo nesse processo também. Sim. Mas... E aí, ao longo que eu fui crescendo, eu não tinha muita distinção, assim, que ele era deficiente, não. Porque eu guerreava um pouco. Eu falava assim, por que... A gente morava no primeiro, assim, até 5 anos de idade, eu morava no prédio. E a minha mãe falava assim, por que eu tenho que subir andando e o Thiago tem que subir no colo? Porque eu não entendia
Porque ele é mais velho e eu tenho que subir andando e ele tem que ir no colo. Não existia. A pureza né? de uma criança. E adolescente, eu falava, por que eu levo esporro e ele não leva esporro? Ele tem que levar esporro sim, porque ele tem consciência do que ele tá fazendo. Então, eu trazia minha mãe também para essa realidade também, né? De olhar com igualdade ali naquele processo mesmo, que a gente sabe que cada um tem as suas necessidades. E aí eu fui me percebendo, né, que lugar eu ocupo aqui. Então, como minha mãe estava muito atarefada ali com meu irmão, né, nas terapias, todo dia tinha terapia, o dia todo de manhã, de tarde, de noite. Meu pai mais ocupado também, trabalhava bastante, mesmo que esteja presente, mas estava sempre trabalhando. Eu fiquei um pouco perdida nesse processo. Só que eu sempre falo que o que me salvou foi a dança. Porque minha primeira profissão, antes de ser psicóloga, eu fui bailarina. Então, assim, eu tive a oportunidade de experimentar a arte. E eu acho que a arte me trouxe esse lugar, porque eu deixei de ser a irmã do Tiago para ser simplesmente a Natasha. Porque quando nasce um irmão, a gente perde a identidade, né? Assim, eu já não sou mais a Natasha, eu era a irmã do Tiago. Assim como minha mãe passou por isso também. Minha mãe, por muito tempo, falou, eu sou a mãe do Tiago. Né? Então, ela perdeu um pouco dessa identidade. Eu acredito que ela vem buscando até hoje esse processo, né? Hoje... Então, assim, ter esse lugar na arte para falar assim, agora que eu ocupo, né? Então, assim, não foi uma terapia, mas foi muito terapêutico para mim. E eu falo que salvou, me deu um lugar, me deu um nome, me deu uma representatividade ali. Então, eu me encontrei na arte. Então, minha primeira profissão foi na arte. Trabalhei com muito tempo com dança, com pessoas com deficiência. Hoje, eu estou mais dedicada à psicologia mesmo e às terapias sistêmicas. Mas eu acredito isso, que a psicologia me chamou justamente para ter esse resgate, assim, cara, aqui você pode ocupar esse lugar aqui. Né? E hoje, assim, a dinâmica, eu tenho uma outra visão. Eu falo que... Eu nem falei para minha mãe, mas eu costumo dizer para as pessoas até, né? Que eu sou a filha que eu sou hoje graças aos conhecimentos que eu tive sistêmicos disso, sabe? Então, assim, eu consegui entender, olhar de fora qual era o meu lugar ali para eu me encaixar. Né? Como filha mesmo, sabe? Foi bem interessante. Tiaverinha acompanhou bastante esse processo. Fica aí né? a dica, né, Tiaverinha? Fica aí a dica para quem tem mais de um filho. Deixa eu aproveitar esse gancho dela. Provavelmente, que ela acabou de falar que o irmão dela teve acesso a várias terapias, o contexto terapêutico que o irmão dela teve acesso era um e hoje é outro. Tá? Eu queria que a senhora dissesse aí, dentro desse contexto histórico, o que ele teve acesso na época dele e o que a gente já tem disponível hoje para as crianças PCDs de modo geral. Então, falar dessa família e desse contexto também é emocionante. Da mesma forma que vocês têm essa história, eu também tenho uma história muito grande com essa família. Então, estar aqui ao lado da Natasha é algo que também me dá muito orgulho. Que bom te ver. Na verdade, eu me emociono, assim, de muito orgulho dessa pessoa, do que ela se tornou. Porque é o que eu falo. Você ser irmão de um PCD tem muitas batalhas. Muitas batalhas. É exatamente o que ela falou. Qual é o meu lugar aqui? E não tem como. Esses pais, eles realmente, eles precisam, né? De dar atenção ao PCD. Não tem como, né? Tem várias terapias. E sempre fica para aquela pessoa que fica na casa. Poxa, né? Meu irmão toda hora sai com a minha mãe, toda hora sai com meu pai e eu fico aqui. E muita questão financeira também, pessoal, sabe? Os pais precisam olhar muito isso. Muito isso. Porque por muitas vezes os pais querem dar o melhor para os seus filhos em questões financeiras e aí querem colocar em todas as terapias possíveis e imagináveis. Mas tem um outro filho, né?
E só que na cabeça daqueles pais, e julgamento não dá, né? A gente não está julgando aqui, mas eu entendo, porque eu sou mãe também, e fica na cabeça, não, eu tenho que Dá um dar a passo. terapia, né? Eu tenho que pagar. Cara, eu tenho. Não, eu sei como é que eu vou fazer. Porque ele também faz o inglês, ele faz a natação, no caso dela, né? Tiago precisava, mas ela também tinha a vida dela, né? Ela gostava da dança dela e, cara, tem que pagar a academia da dança, tem que pagar o inglês. Graças a Deus que o inglês fez com que ela pudesse, né? Fazer tudo que ela fez fora do Brasil, ser a pessoa que ela é fora do Brasil, porque esses pais sempre batalharam muito pela vida desses 2 filhos. Mas, por muitas das vezes, não é fácil. Eu sei que muitas famílias devem estar passando por isso nesse momento. Então, um conselho que eu dou é: conversem sempre com os filhos de vocês. Sempre. Sabe? Mostrem uma realidade para a família. Conversem com ele. Filho, olha, pode agora, a mamãe não, né, não pode colocar você na natação, porque a criança ela não entende. Ela quer fazer o judô, ela quer fazer o karatê, ela quer fazer a natação, ela quer fazer o inglês, né? Tudo. Tudo. Ela entende essa questão Não, financeira. dança é sapateado, jazz, afro, é clássico. Isso, Quer ter um celular, Cada um é um pontinho Né? lá, né? Quer ter um celular, quer ter então uma por televisão no isso, quarto. todas. A gente já foi criança, né? Todas. A gente sabe como. Claro. São claro. 6 filhos, Ah. 6 filhos. Imagina. Imagina. 22, Não, eu 10, não 8, consigo. 7, 5. Um dia você consegue. E aí, é isso, né? Você se dividir. E aí, o que que acontece muitas das vezes com os pais tendo que se desdobrar Sim, em trabalhos, muito. né? Trabalhar, porque precisa pagar as terapias, porque o Instituto Alice não consegue comportar uma população, Não consegue. né? Com certeza não. Vocês estão avançando a cada dia, mas não conseguem, né, segurar tudo. Vou contextualizar. 80 crianças sendo atendidas com 400 crianças na fila de espera. Aham, Hoje nós temos 400 crianças na fila de espera. exato, Essa é a realidade. exato. Então, voltando aqui a esse contexto, por favor, vocês pais realmente precisam dar voz ao irmão, né? Fazer com que ele se insira. Lembra, a Natália colocou, né? Ai, meus pais ficam sempre muito preocupados e coloca assim, ai, que bom que eu tenho, que ela tem uma irmã, se acontece alguma coisa comigo, né? A irmã vai cuidar dele, É isso aí. né? E isso é desde pequeno. Então, por favor, Desde- Quebrar. pais, cuidado com isso, né, Natasha? Cuidado com isso. A fala, ela tem poder. A fala tem poder. Então, se você cresce num ambiente em que os seus pais colocam toda a necessidade de você, e olha que ela não era irmã mais velha, era irmã mais nova, Sim. mas a deficiência do Tiago limita bastante ele em algumas atividades até hoje. Mas mesmo assim, e também a parte cognitiva. Então, mas mesmo assim, né, você crescer num ambiente em que você, olha, você vai cuidar do seu irmão, né? Se acontecer alguma coisa comigo, você vai cuidar do seu irmão, né? Sim. Cuidado, pessoal. Cuidado para não colocar responsabilidades onde não é para isso. E ela vai crescer assim. Eu tenho que cuidar do meu irmão. Robotizado, praticamente. Não é isso? Sim. Não acontece isso? Muito Isso bom, de uma gente. maneira bem sutil, né? Assim, às vezes não é falado, não é verbalizado, mas você pode ter essa leitura de acordo com alguns Sim. gestos, né? Sim. Eu até, assim, muito bom, muito bem lembrado, né? Essa questão da cabeça da gente, porque mãe é tudo igual, né? Eu tenho essa experiência, eu tive essa experiência.
eu tive a Alice, éramos nós, né? E houve uma segunda adoção, né? Eu recebi um telefonema e soube que eu ia ganhar mais um filho, né? Um bebê de 1 mês. E eu sempre tive essa preocupação. É natural, né? A gente está aqui falando, né? Pedindo, né? Que as pessoas vejam, né? Ouçam esse nosso exemplo, né? Mas eu passei por isso. Quando eu tinha essa preocupação. Meu Deus, o que vai ser da Alice, né? Se eu me for, se ela não tiver mais o Tiago, né? O que vai ser da Alice, meu Deus? A gente pede, é natural isso, gente. A gente pede só um dia a mais que o filho da gente, porque a gente também não quer perder, não. Né? A gente quer que ele fique Sim. aqui. Mas a gente pede só um dia a mais para que ele não fique sem a gente. E quando você descobre que você vai ter mais um filho, é inevitável. Então, a gente está aqui levantando essa questão para que as pessoas amadureçam, né? E reflitam sobre essa questão. Mas eu passei por isso. Quando eu soube que eu ia ganhar um menino, a primeira coisa que eu pensei, eu ainda comentei com o Tiago, Deus é muito perfeito. Ele vai mandar um menino para nós. Ele está mandando um menino para nós para nos ajudar com a nossa filha, com a Alice. Porque era uma das minhas preocupações. Igual. Senhor, me dê força, que eu tenha força nos meus braços, que se a minha filha não andar, eu possa ter para carregá-la. Então, Deus me manda um menino. Primeira coisa que eu pensei. Desculpe, mas Sim. assim, É natural. É Né? natural. É pensar sempre naquele que é Sim. mais frágil. É sempre aquele que. E o outro não aconteceu, porque já estava nos planos de Deus que ela. Né? E essa fala tão Que ela- enraizada que no meu caso eu já tenho um filho. Uhum. E o meu irmão, ele falava assim: se for menina, eu vou jogar fora. Eu quero um menino. Eu falei, mas Thiago, por que você quer um menino? Pra me segurar, Uhum. pra me Nossa, carregar. coisa forte. Então tem essa expectativa ali, né? Quando você fala Acaba disso, tendo, exatamente, eu quero um menino. Claro que ele não ia jogar fora, é só a forma cognitiva dele de se É. organizar nas palavras, Sim. né? Mas hoje ele é apaixonado pelo meu filho, mas tem essa carga. Sim, A gente sim. acaba levando, né? Porque o mais frágil, porque às vezes, coitadinho. E não é, gente. Não, Não é. São 2 filhos, cada um no seu, né, na sua dificuldade, E cada um e a gente se ajudando e vambora, todo mundo junto e vai fluir. E quando você fala questão financeira, assim, um relato meu, assim, quando eu era adolescente, eu fiquei meio aérea, assim, com os estudos, estava meio desmotivada e tal. E aí, de um lado, eu tive um estalo, eu falei, cara, eu preciso estudar. E aí, a minha motivação de estudar era porque eu percebia a dinâmica financeira dos meus pais. E aí, eu sabia quanto eles ganhavam, sabia quanto que eles investiam na terapia. A conta não batia muito bem. E aí, eu falava assim, cara, se meu pai... Eu adolescente, uns 13 anos. Se meu pai ganha X, se minha mãe ganha Y, se o tratamento do meu irmão é Z, quando eles morrerem, eu vou ficar com meu irmão. E eu preciso ganhar Z mais alguma coisa para poder dar esse Olha sustento. isso. Olha Isso com 13 anos. Então, assim, eu tenho que virar esse jogo. Então, eu saí daquela aluna mediana para uma aluna de 10 e eu tinha que colecionar 10 em todas as matérias. Então, houve uma autocrítica muito grande naquele processo meu. Então, eu ficava nervosa vendo as contas, porque eu precisava muito, a minha preocupação aos 13 anos, que eu tinha que ganhar muito dinheiro para sustentar o meu irmão. Só que isso, ao longo do processo, eu fui entendendo que eu não precisava ocupar esse lugar, sabe? As coisas iriam se organizar. Eu queria, sim, fazer dinheiro, mas eu não precisava ter essa pressão, sabe? De ocupar esse lugar de 2 pessoas para uma. Né? Que eu não posso contar com homem, não posso contar com isso. As outras situações que a gente ouve. E isso me deixava muito nervosa. E fiquei um tempo ali, mas depois, observando e percebendo, eu falei, eu não preciso carregar isso. Eu não preciso ser excelência e tudo para poder dar o sustento do meu irmão. E aí, eu mesmo falava para mim mesma, de repente, meu irmão que vai me sustentar. A gente, antes de Foi começar... ajustamento criativo, ele vai me sustentar. E a gente, antes de começar aqui esse episódio, a gente estava contando que o Tiago, sempre quando está lá no Instituto, ele se preocupa muito com o irmão. O irmão. Né? Se chega o paciente, nosso paciente, normalmente chega com o pai ou a mãe e o irmãozinho. Né? E o espaço é aberto, né? A gente fez um parquinho lá pro irmãozinho ficar lá aguardando. Eles também são acolhidos, a gente não proíbe que traga o
o parceirinho, o irmãozinho, seja mais novo ou mais velho, né? Que tá ali com a mãe ajudando, enfim. Ele vai ajudar, mas ele não tem essa responsabilidade. O Tiago sempre faz questão de falar, ô, irmão do fulano, fulaninho, vem cá, você quer o irmão do fulaninho, tal? E Irmão brinca do assim, Isaac, irmão do Vicente, Ó, vem cá, irmão do como é Vitor teu Hugo. Não fala nome? o nome É. dele, né? Irmãos, vários É. irmãos. E aí, essa coisa de valorizar esse irmão, né? E assim, esse negócio do irmão, interessante. A decisão de adotar a Alice foi uma decisão permeada de uma série de conflitos, né? Nossos, né? De ser a primeira filha pela via da adoção, de ser uma criança especial, de ter real, como é que se diz? Consciência, né? Consciência do que seria a nossa vida a partir daquela decisão e tal. E aí a primeira pessoa que eu conversei sobre a Alice foi com quem? O irmão. Com o irmão da Alice. Isso aí. Peguei o Iago. Essa conversa foi dentro do carro, inclusive. Parei o carro. Ele tinha 12 anos. 12 para 13 anos. Falei, Iago, nós tomamos a seguinte decisão de adotar uma criança que vai vir cheia de necessidades, cheia de demandas e tal. Preciso contar com você. O Iago disse uma frase para mim, olhou dentro dos meus olhos e falou o seguinte, pai, pode contar com o meu 100%. Dentro da maturidade dele, aos 12 para 13 anos, ele falou, me abraçou e falou, pai, pode contar comigo, pode contar com o meu 100%. E aquilo ali realmente foi o green card que eu precisava. Tipo assim, se uma criança com 12 para 13 já entendeu e o contexto, então realmente a Alice tem que ser nossa mesmo, vamos embora. E foi. E foi. E foi do jeito que foi, do jeito que tinha que ser. Veio até parecida com ele. Se você ver uma foto do Iago com a Alice, são irmãos desde o primeiro minuto, não tem jeito. Fisicamente, os dois se parecem muito. Mas eu tive essa preocupação porque eu sabia, ele até então era filho único, né? Uhum. Então, eu sabia que a chegada, não da Alice, de qualquer outra criança, Sim. ia tirar ele daquele papel de filho único, né? Mas ele recebeu a notícia, assim, o carinho, o dia a dia, foi assim, de uma maneira muito natural, foi melhor impossível, né, filha? Exatamente. Foi bem bacana isso. Deixa eu só falar. Bom, fala, tia Maria. Falar um pouco do que você me perguntou, né? Que voltando. eu fugi, né? Da minha emoção, assim, só para fechar aí o que vocês me perguntaram. E eu fui para outras vertentes, mas que tão necessárias, né? Faz parte esse bate-papo maravilhoso. Em relação às terapias, né? A fisioterapia em si, a evolução da fisioterapia. Então, a gente precisa lembrar, você perguntou, como foi, né, na época, quando você começou a acompanhar o Tiago, que foi lá atrás, e o que foi essa evolução. Então, assim, quando a gente pensa lá atrás, primeiro que olhava-se muito para a deficiência. Primeira coisa que nós, hoje, e os pais que estão nos assistindo, é importante contextualizar, é que olhava-se a deficiência. Hoje, graças a Deus, muito estudo, né, muito embasamento científico, muita evolução, né, da parte clínica também, os médicos... Neuroplasticidade. Tudo. As pessoas entendem mais que não é olhar a deficiência, e sim a pessoa. Uhum. Então, vamos lembrar, né? Falava-se portador, né? Portador de uma doença, né? Portador. Hoje, jamais a gente vai usar um portador. A gente porta um telefone, uma carteira de identidade, né? A gente não porta uma doença. Por isso pessoa com deficiência. Então, a pessoa com síndrome de Down, né? Então, é uma pessoa com qualquer deficiência que seja ela cognitiva, motora, né? Intelectual. Então, assim, é importante que a gente hoje olhe o que aquela pessoa tem de bom, né? O que ela faz. O que tem de bom significa a funcionalidade dela.
Então, eu vou ver a capacidade dela. Às vezes, a pessoa pode estar numa cadeira de rodas, ela viver numa cadeira de rodas, porém, ela faz de um tudo naquela cadeira de rodas. A cadeira de rodas não, né? Não atrapalha, não Não limita, não... Pelo contrário, Sim, sim. né? Pelo contrário, ela facilita a vida daquela pessoa que não consegue caminhar pelas suas próprias pernas. Então, a gente precisa olhar aquela cadeira como uma independência para aquele indivíduo, né? Então, isso é muito importante. A gente olhar o que a pessoa consegue fazer. Sim. E dentro do que ela consegue fazer, a gente vai trabalhar ainda mais as deficiências dela. Então, hoje, a gente trabalha muito com a classificação internacional de funcionalidade, onde a gente olha a função e a estrutura, Sim. o que ela tem de deficiência ali, de falta de força, né? Ou um tônus maior ou menor, falta de amplitude de movimento, o equilíbrio dela, a marcha em si. Mas a gente também olha as atividades. O que ela consegue fazer? Consegue comer? Consegue tomar o seu banho, né? Ir ao vaso sanitário? Consegue interagir com essas pessoas? E a participação. Então, a gente trabalha hoje a fisioterapia, seja com que técnica for. Se ela vai usar o Bobat, um conceito Bobat, que hoje em dia é muito contemporâneo, né? Não tem mais aquela questão de que, né, vou Aplicar tal metodologia. vou diminuir o reflexo. Não existe isso, né? O Bobat, ele vai trabalhar com a funcionalidade daquele indivíduo, com as manobras, né, em que você precisa de tronco, de escápula, de cabeça, seja o que for, visando aquela atividade que vai ser construída. O engatinhar, o caminhar, né, o subir uma escada. Então, mesmo que pode ser o conceito Bobat, pode ser a facilitação neuromuscular proprioceptiva, pode ser o MEDEC, né, que hoje em dia trabalha-se muito com a disfunção neuromotora, o TheraSut, o PED-ASUT. Então, assim, várias, né, técnicas hoje em que você possa ajudar esse indivíduo, mas o mais importante não é esse leque de técnicas. O mais importante é você entender o processo daquele indivíduo no momento. Então, lembra quando ela falou assim, às vezes a gente tem que construir as terapias para aquela criança. Será que precisa desse momento de todas essas terapias? Sim. Isso é o mais importante, né? De ter uma equipe e que essa equipe converse entre si, para que a fisioterapeuta possa avaliar aquele indivíduo dentro, né, dessa função e estrutura, dessas atividades e da participação dele. Porque não adianta nada eu trabalhar, dar funcionalidade, ele caminhar, ele correr, se ele não tem a inclusão. Sim. Se ele não vai numa festa, né, porque ele não consegue ter o barulho, suportar o barulho. Sensibilidade sonora. Ele, uma defensividade, né, auditiva. Se ele não consegue estar com outras pessoas. Então, assim, a gente trabalha para que aquele indivíduo seja incluído na sociedade, seja de que forma for. Na escola, no ambiente familiar, no trabalho, né? Porque a pessoa com deficiência, ela trabalha. Né? Ela pode, que nem você falou, né, do arquinho, que você ficou feliz. Então, assim, e o padre falou muito sobre isso, né, no primeiro episódio. Falou. Então, vamos olhar para a pessoa. Não vamos... Achei lindo quando ele contou a história, né, de que ele foi para o Benjamin Constant. Sim. Cara, que perfeição aquilo. Porque é isso. Se sente muito pequeno, né? Se sente muito pequeno. Imagina. Verdade. Né? Então, assim, é não acreditar. A gente tem que acreditar, né? Seja a área que for,
Eu falo para os meus alunos, seja a área que for, eu, no caso, fisioterapeuta, se eu avalio aquele indivíduo, ele pode ter isso daqui de funcionalidade, mas eu vou trabalhar isso daqui porque eu acredito que ele vai crescer, que ele vai aumentar cada vez mais. Então, assim, mesmo uma pessoa de que idade for, se tiver muitas limitações nas atividades, acreditem, sigam. A gente acredita. Né? Sigam. Não deixa com que fazer com aquele indivíduo que ele não é capaz, né? Que ele não possa desempenhar uma atividade. Então, se a família não estiver junto, não acreditar, cara, quantas famílias às vezes eu recebo são maravilhosas, que já falam para você, nossa, eu faço assim, faço assado. Eu falo, gente, olha que coisa. Sim. E já tem outros que chegam ali já com a toalha jogada. Sim. Então, olha, eu vim aqui por desencargo de consciência, mas eu acho que meu filho não... Acho que ele já chegou no limite, né? Que ele tem que chegar. Sim. Porque ainda tem essa, né? As pessoas se perguntam, faz fisioterapia? Até quando faz fisioterapia? Tem que fazer fisioterapia pro resto da vida? Tem. Alguns vão fazer fisioterapia pro resto da vida porque querem. Como o Tiago diz pra mim, Vera, eu vou cuidar de você. Inverter. É, pra te... eu vou ficar com você até você ficar bem velhinha. Ah, meu Deus. E eu vou cuidar de você. Então não sou eu que vou cuidar dele. É ele que vai cuidar de mim. Nossa. Então vai ser pro resto da vida mesmo. Então, assim... Mas o importante é que ele não olha para mim como, né, um movimento apenas. É porque ele olha para mim com uma segurança emocional. Sim, você dá firmeza para Né? ele. Você dá... É como se tirasse... É um pedaço da vida dele. Então, quando às vezes a gente fala, e que não sou eu que faço isso, essa dependência, e não é uma dependência que ele tira as férias dele e tal, mas é todo um convívio. Então, pessoal, a fisioterapia, ela evoluiu muito, né, nesses anos todos, mas o que mais evoluiu, eu vou dizer, foi essa... percepção de você olhar para aquele ser humano e você não vê uma deficiência. Você vê a pessoa. A deficiência não me define, né? Todo PCD fala isso. Sim. Não olha para mim como uma deficiência. Eu posso casar. Eu posso construir uma família. Sim. Né? Então, assim, claro que existem, né, pessoas com mais... dificuldades, a gente entende isso, né? Com mais limitações, com mais deficiências. Mas, mesmo assim, ela tem o propósito na vida dela. Então, famílias, busquem o propósito daquele ser humano, mesmo que ele não fale verbalmente, mas tenha certeza de que ele vai responder a você. Vai responder. Com a comunicação alternativa, né? A fonoaudiologia, a terapia ocupacional, elas são importantíssimas para ajudar a gente nesse contexto, né? Da linguagem, da expressão. Deixem falar. Deem voz à pessoa com deficiência. Deem voz. É isso aí. Deixa eles falarem o que eles querem, em que momento querem. E pode ser que naquele momento não seja fisioterapia a importância para ele. Sim. Porque não adianta a pessoa estar imbuída de terapias e ela não tem nem respiração. Ela não consegue respirar, porque a agenda dela é só terapia. Pessoal, isso não é bom. Isso não é saudável. Então, olhem para si. Imaginem vocês um dia inteiro de terapias. Porque toda terapia vai ter exigência cognitivo-motora. Às vezes dói, né, tia Verinha? Às vezes é dolorida, né? Sim. A gente Sim. tinha muito... você tá falando aí, tá passando um filme aqui na minha cabeça. De tudo que eu vivi, né?
nesses 3 anos e poucos meses, né, com a nossa Alice. E uma das coisas era isso. Né? Ela era cercada de tanto cuidado, mas a gente tinha isso. Te respeitava. A gente tinha isso como compromisso. Se não der, Se for Isso. desconfortável, se for desconfortável, se ela então não chama, a gente vai até aqui. Se ela dali para lá, não Exato. der, né? A gente tinha, assim, Essa consciência. muito, muito claro isso na nossa mente. Porque Porque não dá para ser desse jeito. Um né? dos princípios Forçar, da- machucar, porque tem que ser, porque vai fazer, porque é 1 hora, porque eu tô pagando. Isso. Não, tia Verinha, pelo amor Não de dá. Deus. Sabe? Sim. Um Não dos dá. princípios do Pé de Açude é justamente aquele trabalho intensivo, né? 2, 3 meses e tal. A Alice não tinha estrutura física para suportar Não aquilo. chegou, nem A Alice não conseguia. E em razão da gente ter respeitado tanto as limitações dela, é que nós tivemos resultados maravilhosos com ela. Ela falava com os olhos. As Ela atividades fez que a Alice fazia, assim, falando do diagnóstico da Alice, não sei nem se a gente já conversou sobre o diagnóstico. A Alice ela tinha a ausência do corpo caloso, que é uma estrutura central que comunica um hemisfério ao outro. A Alice tinha lisencefalia, não formou os sulcos cerebrais. Era como se fosse uma bolinha de gude oca. Assim, a grosso modo, era a estrutura cerebral da Alice. Então, a ausência do corpo caloso é uma estrutura... o paciente está afadado a todas as limitações possíveis. Então, se você vê o laudo da tomografia da Alice, se você lê o laudo do profissional de saúde, ele vai idealizar um paciente. Tá? Se eu pegar uma série de vídeos nossos brincando com a Alice na água, com certeza você vai falar que não é a mesma criança. Exato. Tá? Então, quando ela chegou com 9 meses, era um laudo. Quando ela resolveu partir, ela tinha um grau de evolução absurdo, porque as nossas metas eram de 1 milímetro. Qual é a meta de hoje? A meta de hoje é fazer ela levar a mão à boca. Uhum. Não dá para estabelecer uma meta, eu quero que minha filha saia correndo, saltitando, dando cambalhota. Não. Levar a mão à boca, vamos ver. Estimular, tá ali com a mão na boca. Tá. A meta hoje é ela engasgar menos. Então vamos trabalhar espessante, textura de cada líquido e esse aqui chegamos num ponto que ela consegue engolir sem engasgar. Opa, meta alcançada, é isso. E foi assim. Sabor, né? Ela tinha gostos. Ela Ela tinha aquela comidinha, preferências. aquela comidinha não fluía bem. Então a gente não Vai. Então foi tinha assim. coisa que ela adorava, a gente já sabia. Mas nem todos os pais vão ter essa clareza, né? Não, e aí sim. precisa de um profissional de saúde, ou na psicologia, ou na fisioterapia, ou na TO, para falar: ei, olha aqui, vamos olhar para isso, né? Vamos baixar as expectativas, vamos olhar quais são as possibilidades que tem nesse momento, como que a gente pode evoluir a autonomia dela nesse processo, Sim. né? Dar o treinamento mesmo parental para esses pais, além desse acolhimento, dar esses puxões de orelha que são fundamental, né? Sim. A gente lá tem uma pergunta que é recorrente dos pais pra gente, que é aquela história. O pai tá num deserto, num limbo de não saber o que fazer, sem terapia. Eis que encontra o Instituto Alice. Então ele tem pai e mãe que chega lá no Instituto, meu Deus do céu, aqui vai ser o lugar que eu vou entregar o meu filho e aqui, né? E aí a gente responde, a gente tá de vez em quando, mas ele vai andar? Mas ela vai andar? Mas ele Ela vai andar, não vai? Vai andar, não vai? Vai andar, não vai? Ali Vai no, falar, não vai? tem um aquário, quem não conhece o Instituto, tem um aquáriozinho lá, que eles conseguem ver a terapia lá dentro, tal, não sei que as mães ficam ali. Mas ele vai, olha só, vamos trabalhar o hoje. Sim. Eu tenho certeza que essa criança vai sair de lá 0, alguma coisa melhor do que ela chegou. Isso. O resultado andar, papai do céu é que sabe. O que a gente tem que fazer é proporcionar meios que, se ele tiver que andar, um dia ele vai andar. Só que a gente não pode ficar na ociosidade, na latência, aguardando que ele, de uma hora para outra, passe. Então vamos Ou então que trabalhar. faça igual a ela, que o irmãozinho vai ver a irmãzinha andando e vai andar também. Não é por aí. Não é por aí. A gente Então, tem que ter... é também dar o essa- máximo nosso naquele momento, ali, naquele dia. E aí umas
acolhem aquela nossa orientação e tal. Por quê? Em momento algum, como pais da Alice, a gente criou a expectativa de que ela fosse andar. Isso facilitou a nossa vida. O manejo, as coisas. E tem vídeo meu com a Alice marchando, A né? gente tinha... Pulando, saltitando e Estímulo marchando. não faltava, Quer né, dizer, Thiago? então, a gente atingiu o ápice no tempo que ela esteve aqui, a gente atingiu o máximo, porque foi maravilhoso. Então, a gente dá esse exemplo lá, dia após dia. Tem mães que acolhem, tem mães que é um problema de cada uma, né? O coração, é a cabeça, é a frustração, é a expectativa, é tudo. É um conjunto. É um case de coisas, né? Mas a gente tem feito dessa experiência, assim. Se você tiver um dia, a Natasha ainda não esteve lá pessoalmente no Instituto. Ainda. Se você tiver um dia chateado com alguma coisa, se aborreceu no trânsito, no trabalho, larga tudo, chega lá às 9 da manhã, vai ficar de 9 a meio-dia lá só observando. Você vai ter uma experiência maravilhosa, porque é naquele lugar ali que as coisas acontecem. Os teus problemas, pra gente, as pessoas falam assim: nossa, que trabalho lindo de vocês. Oh, vocês são maravilhosos. Vocês fazem coisas. Não, não. O Instituto é mais terapêutico pra gente do que pra qualquer outra pessoa. É verdade. Estar ali, a manobra, a ginástica financeira que a gente faz. Você tem ideia? No meu computador, eu não tenho uma planilha de Excel. Você acredita nisso? Eu não posso ter Excel, porque qualquer planilha que eu faça não fecha, a conta não fecha, mano. Eu resolvi não ter Excel, não posso ter o Excel no meu computador, porque toda planilha que eu começo já fica uma tarja vermelha com negativo, qualquer coisa. Então, não tem jeito, eu resolvi não fazer conta. Lá em casa funciona assim, a dinâmica é assim. Luciana, o que tem pra pagar aí hoje? Ah, tem isso aqui, me dá uns 2 boletos desse aí, paga esse, vambora, amanhã é outro dia. É assim. É amanhã outro dia. É assim. E é assim hoje a gente já tem. Quando eu vejo o Alex Yuri sentado, quando eu vejo a Nayara interagindo com a gente, quando eu vejo o Vitor Hugo, que acabou de fazer Tá aniversário, fazendo aniversário hoje, parabéns. quando eu vejo Hugo. a evolução de Saúde. cada criança dessa, uma que eu imagino a Alice ali, né? Ali, é como se ela tivesse evoluindo também, te dá o máximo para isso. Não tenha dúvida. E outra que, assim, é tão gratificante pra gente, mas tão gratificante, que vale muito o esforço, tá? O Instituto vai continuar existindo, tá? Você sabe que aquele prédio lá é do Instituto. Então, Tiago e Luciana vão passar por aqui e aquilo lá vai continuar acontecendo, porque é um propósito. Tudo aconteceu de uma maneira tão mágica, tão sem a gente entender que daqui a uns anos a gente vai ter a resposta. Mas enquanto isso, a gente dia após dia vai trabalhar. O que me motiva a voltar a estudar, o que me motiva a pular da cama às 6 da manhã para trabalhar igual um louco para pagar a conta, esse louco sou eu, somos nós. Então, lá em casa, a realidade de hoje são 6 filhos, a Alice se foi, mas deixou 6 irmãos aí pra gente. O assunto Instituto Alice é prioridade para tudo, em detrimento a qualquer coisa. Então, todos os 6 estão crescendo, sabendo que o Instituto faz parte da nossa trajetória. Assim, não tem chance nenhuma, em algum momento, essas 6 crianças... O Iago já trabalha lá com a gente, então os outros 5 que são pequenos ainda, tenho certeza que vão continuar tocando esse legado nosso. Eu tenho dúvida. Não, né? Verdade. Nossa, é muito bom isso. E, assim, Thiago, uma coisa também importante que a gente falou, né, em relação às terapias, é que hoje em dia o mercado está muito grande, né? Sim. Mercado, sabe, de pessoas, assim, a internet também, né, uma influência enorme. Porque tem um método tal, tem um conceito tal. Então, hoje em dia, né, a neuromodulação. Então, eu tenho formação na neuromodulação, mas eu digo assim, há critérios, né, Sim. para você realizar as terapias e utilizar o conceito tal, o método tal, e utilizar o instrumento tal, como suporte de peso,
Mas o mais importante que eu deixo o recado aqui para os profissionais é que, assim, ter formações é muito importante, né? É crucial que você entenda aquilo que você Aquele pode contexto. proporcionar para o indivíduo. Mas não significa que eu vou... cada indivíduo é um. E da mesma forma que você falou, minha filha, por exemplo, não aguentou, né, fazer o pé suíte. Então, assim, Intensivo. o intensivo, então, é o que a gente fala. E a gente tem que ter, né, isso na cabeça. Tem que ter essa clareza de que um conceito pode ser bom para esse, pode não ser para esse, né? A técnica, ela é diferente, né? E trabalha de forma diferente em um e em outro. Mas é importante, sim, que os profissionais batalhem, né? Que estudem, que busquem as formações para que você veja o que é melhor para aquele indivíduo, Sim. né? E saber também as indicações e as contraindicações. Se preparar para identificar a necessidade, né? Exato. Tem que E estar explicar preparado. aos pais. Sim. Primeira coisa é explicar. Porque hoje em dia tem isso, né? Pouco diálogo. Uhum. Pouco Sim. diálogo. Às vezes a pessoa não sabe nem o nome do outro, Sim. né? Nem se apresenta. Começa fazendo avaliação e nem se apresenta. Olha, eu sou a professora Vera Abril, sou tia Verinha, né? Tia Verinha. Tia Maria. Sou tia Verinha, né? É engraçado que lá na universidade, que eu trabalho com adulto, né? Os pacientes falam, professora Verinha, olha, eu te vi ali. Tu já fica aquela coisa, né, do Verinha. Então, essa empatia, esse acolhimento, você ter compromisso, pessoal, é uma das coisas mais importantes para uma família. Sim. Você pode não ser o profissional mais gabaritado, né? De ter aquele currículo maravilhoso, mas, cara, se você tem compromisso com aquela família, O resultado vem. o resultado vem. O resultado vem. Então, é o que eu tento ensinar aqui. Por favor, olhem, acolham, escutem, né? E proporcionem àquela família. Mas também uma coisa importante, a família ela também tem que ser protagonista. Sim. Protagonista. E não jogar a carga para os terapeutas. Isso. Né? Então, assim, a família ela também tem que juntar esses terapeutas, se não há um entendimento e uma equipe multi. Sim. Então, é importante que a família também converse, porque às vezes nós terapeutas temos também aquela coisa, né? Olha, já falou com o médico? Pergunta para ele isso. Caramba! Já viu a carga que o terapeuta coloca para aquela família? E se aquela família não entendeu muito bem, né? Uhum. Que vai Pra conversar para passar. Então, por que o terapeuta não vai lá e não liga? Não passa uma mensagem, né? Então, eu não tenho tempo para isso. Né? Eu não tenho tempo para ficar mandando vídeo, Vera. Não tenho tempo para... Então, assim, o tempo é difícil mesmo para todos nós, mas A gente tem que... são escolhas. O Instituto tá aí, né? São escolhas. Em algum momento a gente teve tempo, né? Não A é? gente achou o tempo, né? São escolhas. Você Escolhas. achou o tempo. É isso. Então, tempo é algo que a gente, né, batalha Corre também, corre atrás. Então, E aí o tempo vai passar e você vai se arrepender de não ter feito. Essa é a máxima. Quando alguém, nessas nossas andanças, pô, Thiago, mas depois de 40 anos resolvi fazer medicina, é isso mesmo? Gente, os 6 anos vão passar da mesma maneira. Então, entre não fazer exato. e fazer, passou, tá passando, tá quase, tá acabando. Daqui a pouco, né, termina. Mas Exato. é isso, para não... mas tu acha tempo? Eu não sei, cara. Eu saio de casa de manhã e à noite eu chego em casa do mesmo jeito. Vambora, tudo misturado, não tem agenda, não tem... É uma loucura de compromisso, de trabalho, viagem e volta e vem. É isso. Tá aí, tá tudo aí, não tá aí? As coisas não estão acontecendo, não tá... Então é isso, administrar o tempo é isso, é você
não fazer da falta de tempo um impedimento para realizar nada. Quem se abate com isso acaba não fazendo, é ruim. E assim, sabe uma coisa também importante, Natasha? É a divisão de tarefas, né, entre a família. A divisão, Sim. né? Por mais que o marido trabalha mais, a esposa fica mais com o filho, mas assim, independente disso, tem que ter, né, esse processo de divisão de tarefas e tem que ter um momento do casal, né? Acho que isso também é importante para a vida do PCD, da pessoa com deficiência, dos irmãos, que eles possam ver vida nos pais. Sim. Isso é importante. Bom, existe uma parte no podcast que se chama as considerações finais. As nossas considerações finais agora para a gente encerrar, a tia Verinha com a palavra. Projeto, futuro, agenda, compromissos, etc. Então, pessoal, quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada, né, por contribuir, por pessoas. Então, eu tenho parceiros, pessoas que estão junto comigo, que levam essa causa, né, de ajudar as pessoas, como a Priscila. Priscila, um beijo. Sim. Muito obrigada por você existir na minha vida, por você também abraçar essas causas. E a minha equipe, né, Reabilibarra e o GEDOPA. Então, assim, a gente tem no GEDOPA, né, que é o grupo de estudo na doença de Parkinson. Temos um projeto que é Educação e Saúde na doença de Parkinson, que é para cuidadores, né, familiares. Então, entrem no Instagram do GEDOPA para vocês conhecerem, vocês se inscreverem. Então, familiares que também precisam desse acolhimento. Lá tem todo um ensinamento, compartilhamento de experiências sobre os cuidados multiprofissionais na doença de Parkinson. E eu também convido vocês, e teremos agora em outubro, o Dia das Crianças, né, João Handbike? Então já estamos aí, Ele é que é o culpado da gente ser. né? A gente Já tá aqui hoje. estamos aí no planejamento, né, do nosso encontro, que, pô, será excepcional, muito, muito bacana. E também, incrivelmente, pessoal, será no mesmo dia, olha isso. O Dia das Crianças do Voadão. Ah, meu Deus. Tia Verinha vai ter que se dividir, né, Tia Verinha? Mas a gente consegue, né? Consegue. Então, né, a gente vai fazer aí também o Dia das Crianças do Voadão. Mônica, um beijo para você. João, muito obrigada, porque se não fosse por você, eu não estaria aqui. Alê, se não fosse por você, eu não estaria aqui. Então, ter conhecido essa família aqui é grandioso e é uma bênção. Então, eu que aprendo, né? A prática de ter estado junto com eles no Instituto Alice me fez aprender a também ser ainda uma pessoa melhor. Olhar para o outro ainda com mais coragem, com mais cuidado e afeto. Então, pessoal, muitíssimo obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Legal. E de estar aqui com Natasha, que, né, tem uma paixão, um orgulho enorme dela e da família dela. Então, para mim, não teria pessoa melhor para estar aqui do Legal. meu lado, Muito viu? bem, muito Muito bem. orgulho de você, de quem você é, do que você se tornou. Oh, que bom. Então, sensacional. Parabéns. Incrível. Tia Natasha, obrigado, tia Verinha, obrigado por tudo, tá? Pela presença, pelas palavras, pela experiência, por existir, por pensar, pelo teu jeito, pelo teu abraço, só isso. Obrigado pelo seu abraço. Tia Natasha, depois de tanto elogio, e agora? Como falar agora, Como falar? gente? Uma declaração de amor dessa. Você também tá no meu coração. Obrigada pela oportunidade de sempre se fazer presente na minha vida, né? Desde que eu nasci, eu acredito.
Não acredito. E com o nascimento do meu filho também. Então, assim, muito obrigada mesmo e a oportunidade de estar aqui com vocês. Sim. Eu trabalho com a psicologia, tanto presencial quanto online. Faço atendimento com adolescentes e adultos e faço treinamento parental também. Tenho alguns eventos que quem quiser me segue lá no Instagram, natasha.m.pc. E eu faço recorrente a alguns eventos chamados O Essencial, que é voltado para mulheres, Sim. onde a gente conecta ali o corpo, a mente e a alma, que eu trago uma proposta dentro da terapia sistêmica e corporal. Uso a dança intuitiva ali para ajudar no processo Muito bom. de destravar algumas coisas, ter um momento mesmo da gente sair do automático e se conectar com o essencial, né? Que é você, na sua integralidade, com todas as suas partes, né? Então, eu faço esse evento eventualmente. Então, obrigada, Thiago, Sim. obrigada, Lu, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ótimo. Nós aqui agradecemos. Isso. E ó, olhem lá o Instagram da Reabilibar, hein? Sigam Tia Verinha, hashtag Tia Verinha Reabilibar. E vamos convidar também o pessoal para seguir o Instituto Alice, né? Sim. Então. Instituto. Sigam e conheçam, né, um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho, né, que é muito lindo, maravilhoso, né? Sou muito feliz, sou muito agradecida a Tiago, né, por essa loucura de amor, né, pelas crianças e que a cada dia faz a gente um ser humano melhor. Sim. Bom, foi o segundo programa. Estamos caminhando para o terceiro programa. O terceiro programa nós vamos falar de um assunto muito técnico, falar de medicina, tá? Serão 2 pediatras já confirmadas, surpresa. Mas chamar a turma que gosta do assunto, que se sensibilizou pela história. Nós precisamos de mais colaboradores, precisamos de divulgação, precisamos de que discutir esse assunto seja assunto de bar, tá? Entre amigos, família. Que legal o Instituto, você viu? Passa, bota nos grupos, bota o link, divulga. Vamos lá Ajude-nos. fazer com que esse tema atinja o maior número de pessoas possíveis. Um grande beijo e até a próxima a todos. Um abraço.